Bom dia, boa tarde, boa noite, brasileiros! Hoje com o Conselho Secreto Clube, sua segunda temporada, e você faz parte de tudo isso. Se não tem você, não tem nós aqui, fazendo acontecer para pivotar o seu negócio, para avançar, trazer conhecimento, trazer histórias inspiradoras. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, porque hoje nós temos 3 convidados extraordinários. Vocês vão observar essas histórias e vão aprender com elas. Onde eles erraram, onde eles acertaram, o que eles estão fazendo e qual que é a visão de futuro que eles vão passar para você. Bora? Você vem comigo? Então eu vou te apresentar eles agora já. Ao meu lado, que você já está vendo, eu recebo aqui Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco, você tem uma história extraordinária. Mais de 30, são 33 anos de gestão privada, uma empresa que começou no fundo da casa. Eu já conheço a história toda, hein, mas eu sei que eu vou aprender mais que hoje. Toda vez que eu escuto a história do Marco Aurélio, eu aprendo mais e você vai ficar inspirado hoje. Eu nem vou contar tudo. Eu sei que esse cara começou com menos nada e fez algo extraordinário na história, não só dele, de muita gente da família. É isso, Marco. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Bom dia, Fernando. Obrigado mais por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, pelo compromisso aí com o desenvolvimento econômico através do empreendedorismo, principalmente dando chaves aí para as pessoas despertarem e prosperarem nos seus negócios, né? É para isso que eu estou aqui. E isso nós vamos explorar muito você aqui hoje para você entregar muito para os empreendedores, empresários, profissionais liberais que estão nos assistindo. E Obrigado, Fernando. também nós temos aqui no estúdio 2 mulheres fantásticas. Elas que romperam barreiras. Elas que fizeram mais do que os demais. Eu vou começar com ela, Brenda Moraes. Brenda, arquiteta, mãe de família, mentora, mulher que se dedica a ajudar outras pessoas. Brenda, quem é você hoje? Oi, Fernando, bom dia. Que bom, que gostoso estar aqui com você. Parabéns pelo projeto maravilhoso do Conselho Secreto, impulsionando esse mundo empresarial e fortalecendo, né, esse ecossistema com tanta maestria, com tanto cuidado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Prepare porque a Brenda vai transbordar muito aqui hoje. Será que é possível caminhar com família e negócios e prosperar nessas 2 áreas? Olha, caneta e papel na mão, porque você vai aprender isso com a Brenda hoje. Mas as mulheres aqui hoje estão dominando, não só aqui no estúdio, mas em todo o Brasil, na verdade. A liderança feminina hoje tem destaque e tem destaque especial. E eu também estou aqui com outra arquiteta. As Sim. arquitetas tomaram conta aqui hoje. Arquiteta, desenvolve, trabalha com projetos sociais também, ajuda outros empreendedores e tem uma pegada na arquitetura aqui um pouco diferente, vocês vão entender aqui hoje. Família, negócios e ainda cria tempo para ajudar na parte social. Eu estou falando de Isabela Yamal. Isabela, o microfone é todo seu. Muito obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Uma honra aqui dividir a mesa com vocês. Exatamente, tem uma história aí onde essa questão social, ela me puxa bastante. E justamente por estar nesse meio, cresci em meio de empresários, meus pais são empresários, sou casada com um empresário, e a minha arquitetura, então, ela realmente é voltada para negócios. Então, atendo 100% aí os ramos de empresa. E tem uma história aí que consegue aumentar o faturamento por metro quadrado através da arquitetura. É possível. Ela vai revelar isso aqui para nós hoje. Sim, Inclusive vai dar dicas, né? com certeza. Então, bora para o nosso bate-papo. Vamos agora buscar sugar informações aqui para transmitir para você que está aí do outro lado.
primeiro quero falar para vocês, todos que estão nessa mesa são conselheiros, e são conselheiros embaixadores. Marco Aurélio ministrou o primeiro treinamento, a primeira palestra do Conselho Secreto no formato Conselho Secreto aberto. Verdade, Marco Aurélio? Isso aí, foi muito gratificante, experiência muito boa. Participar da semente do conselho, né? Que tem prosperado aí e levando recado para várias cidades. Aliás, é o que a gente está fazendo também na política, né? Levando o recado que a gente pode fazer diferente e que é através do empreendedorismo muito que é a chave da nossa prosperidade. Então, quero parabenizar o seu trabalho, a sua iniciativa e pode contar comigo aí como embaixador para também multiplicar esse recado, porque eu tenho certeza que é através dele que a gente vai mudar o Brasil. E você está fazendo isso, né? Para onde você está indo, está levando o nome do Conselho Secreto. Poucos dias atrás nos representou em Brasília, no Senado, na Câmara de Deputados. Foi muito bacana. E aonde você vai, você leva também o nome do Conselho Secreto, você leva o nome de Ribeirão Preto, você leva o nome do Estado de São Paulo. Parabéns, trabalho extraordinário. Mas, Marco Aurélio, eu vou começar com as damas. Claro. Sempre as lógico. damas primeiro. Agora, vou começar com você, Brenda. Brenda, sabe que de vez em quando a gente faz uma pergunta um pouco mais apimentada. Como eu sei que você tem uma inteligência emocional muito avançada, nós podemos, correto? Claro. Fala aí, deixa eu falar. Brenda, mas vamos começar leve, né? Vamos começar leve. Brenda, um dos grandes desafios hoje do empresário é manter família bem-sucedida e negócio, empresa bem-sucedida. E muitas vezes eu escuto que isso é uma conta que não fecha. Não, ou você dedica para fazer a empresa crescer ou não vai ter resultado. E às vezes muitas pessoas com esse pensamento têm perdido o casamento, têm perdido o amor e admiração dos filhos e às vezes no final do caminho, ou até no meio do caminho, perde até os negócios. Por que isso acontece, Brenda? Ô, Fernando, a gente vê realmente isso acontecendo, né? E a gente percebe a distração no meio do caminho, porque quando o empresário ele sai para buscar o sucesso profissional, financeiro, ele vai com um propósito. E o propósito de todo homem ou de toda mulher é oferecer o melhor para sua família. Então, o propósito é oferecer a melhor escola para os meus filhos, construir uma bela casa para minha família, poder oferecer uma viagem de férias, enfim. Todo mundo tem uma boa intenção, mas no meio do caminho se perde, se distrai, acaba faltando um pouco de alinhamento dentro do casamento, de conversas, de acordos, e quando a gente vê, cada um está indo para um lado e se perde no propósito, e aí um começa a reclamar a ausência do outro, o outro não percebe que está tão ausente assim. E começa a justificar, mas espera aí, eu estou ausente porque eu estou buscando, porque eu estou trabalhando, porque eu estou indo atrás dos interesses da família. Mas se não tem esse alinhamento entre o casal, um não entende o que o outro está fazendo. E aí começam as brigas, as divergências, e isso tem acontecido demais. E a gente tem trabalhado com muitos casais empresários para trazer de volta esse alinhamento, para trazer de volta ao sonho que fez com que esse casal se casasse. Todo casal, quando ele vai casar, ele tem um sonho, né? E aí esquece do sonho, esquece do porquê se casou e quando vê, cada um está vivendo a sua vida. Que interessante. Normalmente uma empresa é um sonho, o casamento também é um sonho, ter filhos é outro sonho, tudo está envolvido em sonhos e às vezes isso acaba em um pesadelo. E tem muita gente que, inclusive, está nos assistindo, que talvez esteja passando por um momento desse. E a arquitetura da vida foi estruturada para ajudar essas pessoas. Hoje você tem mentorado nos Estados Unidos, você tem mentorado em várias regiões do país, você atende, faz palestras hoje em São Paulo, em várias regiões. Hoje está assumindo... Ô, Ponte, será que eu já posso contar? Vou no final, tem um negócio do Conselho Secreto aqui, que a Brenda... Será que eu conto? A Brenda, nesse exato momento, ela está assumindo... No final te conto. No final eu conto. Vamos voltar para a arquitetura da vida. Vamos. Você desenvolveu a arquitetura da vida para ajudar pessoas, casais, empresários.
E da onde que você tirou isso? Da onde que foi? Foi da sua vivência? Foi algo que você leu? Foi algo que você viu, que você assistiu ou que você viveu? Olha que bacana, Fernando, você falou sobre a arquitetura da vida, eu ia comentar sobre isso. Como arquiteta, e hoje eu não atuo mais como arquiteta de casas. Estamos aqui entre duas arquitetas, mas eu não estou fazendo isso. Eu trabalho com a arquitetura da vida. Esse ano eu lancei o meu livro A Arquitetura da Vida. Que inclusive ontem eu vi o Joel J postando no stories dele, falando, ó, esse aqui é o livro da Brenda, tá falando muito bem do seu livro. Eu já li, eu não sou suspeito, eu posso dizer, faz a diferença. Se você é casal, se um dos dois são empreendedores, todos são empreendedores, não pode ficar sem ler esse livro, A Arquitetura da Vida. Exatamente. E a arquitetura ali no livro, eu trago os conceitos da arquitetura, analogia, faço uma analogia da arquitetura para a arquitetura mesmo, né, de construção de casa, para a arquitetura das nossas vidas, para a construção das nossas vidas. E tudo começa com um sonho, né? Então, no início do livro eu falo sobre isso, porque quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, a gente está trabalhando com sonhos. Então, a gente está falando sobre sonhos, o sonho da vida, a construção da vida. Não foi diferente comigo. Na minha infância, eu sonhava, eu era uma sonhadora, tinha muitos sonhos, mas ninguém me ensinou a arquitetar a vida. E aí chegou um momento em que esses sonhos pareciam que tinham virado um pesadelo, né? Por quê? Porque justamente a gente não aprende a trabalhar as nossas emoções, né? A ter uma inteligência emocional em nossa infância, e a gente vai crescendo e vai levando a vida conforme a vida vai indo, a gente vai tocando, vai construindo sem muita intenção, sem planejamento, sem projetar. E chegou um momento na minha vida onde as coisas pareciam que estavam assim desabando, e desabaram de fato, né? Eu vivi momentos muito difíceis, onde eu não tinha, por exemplo, o que dar de comer para os meus filhos em casa. Uau! Então, eu passei uma situação ali muito difícil. Com 25 anos, eu era mãe de 3 filhos, e o meu marido olha para mim e fala assim: ó, tô indo embora, né? Então, me vi E agora. você não tinha um trabalho, E naquele não era momento, formada ainda ou já era formada? naquele momento eu não tinha feito arquitetura ainda, eu era empreendedora. Comecei a empreender, a gente é corajoso, né? O brasileiro é corajoso, gosta de empreender. Então, eu tinha feito meu primeiro empreendimento, eu tinha uma lojinha, eu comecei ela do zero, do menos nada, como o Marco também, e estava começando a crescer, mas com muitas dificuldades ainda, né? E me vi diante daquela situação toda, tendo que vencer aquele momento, e olhei para os meus filhos e falei: e agora? O que que eu vou fazer? Não tenho uma formação, tinha magistério, né? Eu tinha feito magistério. E eu precisava tomar uma decisão diante daquela situação. Então, eu percebo que, como eu era, desde criança, muito conectada com Deus, a minha inteligência espiritual estava muito bem fundamentada. E foi ela quem me deu a ancoragem que eu precisava para me manter lúcida e colocar as minhas emoções no lugar e poder tomar a decisão que eu precisava tomar. Então, daí a importância da gente estar respaldado em Deus, estar alicerçado em Deus. Já que a gente está falando de arquitetura, né? Vamos falar de alicerce, de base, as nossas bases emocionais e espirituais. Se a gente estiver alicerçado em Deus, ele dá esse equilíbrio que a gente precisa, né? Ele dá a ancoragem que a gente precisa. Então, naquele momento, eu não fiquei presa na vingança que eu poderia fazer com meu ex-marido, na perseguição, porque isso é olhar para trás. Se olhar para trás, você olhar com ódio, com raiva, não me levaria para lugar nenhum. Então, eu tomei uma decisão, deixar que ele vivesse a vida dele, vai que eu toco com os meus filhos aqui. Sem falar mal dele para os meus filhos, porque eu precisava preservar a integridade emocional das A imagem crianças, masculina. a imagem masculina. Não me coloquei como pai dos meus filhos, como mãe sempre, porque nós temos o nosso, né? Eu nasci para ser mãe, não nasci para ser pai. Mas eu precisava ter uma postura ali, de maneira que eu formasse aqueles 3 homens, né? Que eram 3 crianças, mas eu pensava no futuro deles, eu estaria formando 3 homens, e eu tinha que ter muito equilíbrio naquele momento para fazer isso, sabedoria, né? Então, busquei tudo isso em Deus, olhei para frente, pensei: que decisão que eu preciso tomar? Então, é um momento de lucidez, nós precisamos sair de dentro
do olho do furacão, nos colocarmos para fora daquela situação, por pior que ela seja, para fazer uma análise de cenário e pensar com planejamento, com estrutura. Ali eu já estava aplicando a arquitetura, né? Ali eu já estava tomando... Então você você começou a entender agora, porque não foi algo que ela leu, extraiu de algum lugar, foi a vivência, a convivência e transformou isto. Os seus resultados hoje se transbordam na vida das outras pessoas, Exatamente. ensinando aquele espaço que você fez, só que não necessariamente igual você fez, né? Até para encurtar caminho, o que Exato. você talvez tenha errado, você consegue agora ajustar isso para que as pessoas não errem onde você errou. É isso mesmo. E Breno, ali, naquele momento, só eu fui fazer a faculdade de arquitetura, coincidentemente, e nos conceitos que eu fui aprendendo na arquitetura, eu fui aplicando na minha vida, né? Brenda, eu tenho mais uma pergunta, eu vou fazer ela agora, mas vai responder depois. Tá bom. Você falou aqui da questão da base espiritual. O Conselho Secreto, ele é estruturado em 3 pilares, como você conhece muito bem, como você também conhece muito bem, que é geração de negócios. Mais do que isso, educação empresarial, geração de negócios, porque nenhuma empresa vive se ela não vender, se não gerar negócio. Educação empresarial, porque nós estamos onde nós conhecemos, né? O nosso limite é o nosso conhecimento. Nós temos que, para avançar, nós temos que aprender algo novo, algo diferente. Um passo que eu não dei, tem que aprender a dar espaço para eu avançar ele. E fé e família. Fé e família não são 2 coisas, Fernando. Aqui dentro do conselho é uma só. É apenas um pilar. Fé e família. Quando eu falo em arquitetura, observa, geração de negócio, educação empresarial, fé e família. A nossa base é a fé e a família. E eu quero fazer uma pergunta para responder depois, Brenda. Caminhar com Deus é mais fácil? Fica mais fácil quando você está caminhando com Deus? Porque tem pessoas que ainda não encontraram esse equilíbrio. Será que caminhar com Deus nos negócios, na família, é mais fácil? Segura para responder, Brenda? Então vou de arquiteta para arquiteta, da arquitetura da vida para a arquitetura que está fazendo diferença nos negócios dos empresários, dos empreendedores. Isa, posso chamar de Isa? Pode, com certeza. A Isabela, carinhosamente, nós chamamos ela dentro do Conselho Secreto de Isa, que também é diretora no Conselho Secreto, depois vou contar para vocês. Isa, já não é desafiador demais um trabalho tão complexo como a arquitetura, que você lida com sonhos, com expectativas, você tem que tirar na cabeça de outra pessoa que não tem a técnica que você tem e transformar isso em algo viável, útil, dentro de um negócio, corrigindo ainda valores. Que desafio tão grande quanto esse, e você ainda cria tempo para ações sociais. Antes de você falar um pouco do seu trabalho, por quê? É o momento ou isso sempre fez parte de você? Eu acredito que sempre fez parte de mim e eu ouço esse chamado desde sempre, desde criança também. É algo que eu certamente nunca fui estimulada em casa, mas quando criança eu cheguei para minha mãe e falei: olha, cadê, né? Esse algo a mais, o buscar por Deus, as ajudas que a gente pode oferecer para os outros. Eu venho de uma descendência japonesa, então a nossa família é muito em colônia, vamos se dizer, né? Então é tudo muita gente junta, reunida, mas os de dentro. Sempre os de dentro. E a gente não mede esforços para ajudar um familiar, porque a gente entende esse elo familiar muito forte. Respeito aos mais velhos, a tradição, enfim. No entanto, era sempre dentro dos muros da nossa casa, que já era bem grande. E eu sentia essa falta de eu ia para a escola e via as pessoas brincando na rua. Eu brincava dentro de casa com meus 10 primos. Né? As pessoas falavam: eu vou à igreja, eu faço isso, aquilo, outro. Meus pais, né, têm uma colaboração social. E um dia eu cheguei em casa para minha mãe e falei: olha, amo minha vida, amo minha família, né? Era pequena, mas
todo mundo na escola faz, eu não faço, né? Quero saber um pouco mais disso, então eu entendo que é uma necessidade minha interna. E a minha origem japonesa é pela minha mãe, onde eu fui criada com mais efetividade ali. No entanto, meu pai, que não é descendente japonesa, ele tem uma questão social importante. Desde que eu me conheço por gente, ele é presidente da Pestalozzi da nossa cidade e é radialista, então ele já é mais externo, né? E eu acredito que eu herdei um pouco disso dele, é coisa de dentro, mesmo nunca tendo sido tão estimulada a isso. Então, talvez essa via externa, vou usar a sua palavra aqui, do seu pai, que fez você romper fronteiras, né? Porque você é de Rondônia. Sou de Rondônia. Qual que é a cidade? Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste, lá em Rondônia, né? Quando a gente fala aqui de São Paulo, parece longe. Fala que longe é o lugar onde nós não queremos ir, né? Mas é distante. 3 horas da manhã, frio, a cozinha para tomar água é muito longe, né? Puxa. Quem vai para Dubai, tô preparando as malas para ir para Dubai, né, Brenda? É isso. Dubai é bem ali, É bem ali. é bem ali, Exatamente. não é verdade? Eu costumo falar que não tem longe. Hoje não tem longe, né? Depende do que você vai. Depende da perspectiva, como você disse. Às vezes a cozinha é longe. É. Então, até porque eu vou trazer a história do Marco Aurélio, vocês vão observar que a história de vocês três, eu conheço a história dos três, tem um ponto que elas se cruzam, e quem está aqui vai identificar isso também, mas você ainda muito nova, né? É uma piá, é novinha essa menina. Você sozinha veio para sai lá de Rondônia, um estado com a população bem pequena se comparado com São Paulo, e vem sozinha para Ribeirão Preto, uma metrópole, uma cidade grande comparado a uma cidade lá do interior de Rondônia. Sim. Que aventura é essa? Pois é. Na minha casa, o estudo sempre foi prioridade. Os meus pais sempre colocaram para mim que estudar é o que iria mudar e direcionar a minha vida. E lá em Rondônia as coisas são um pouco, pelo menos na minha época, quando eu vim. O pessoal hoje vai em te dia, assistir, cuidado, hein? eram um pouco mais limitadas. Hoje, morando aqui, esse ano eu completei 30 anos e eu vim para cá com 15, então eu vivi Uau! 15 anos lá e agora Metade da sua vida aqui. está aqui, exato. E tendo essa perspectiva hoje, eu consigo entender a diferença de mentalidade. Tá tudo bem, bora. Ao vivo é assim mesmo. Da mentalidade, né, das pessoas, dos acessos que nós temos. Obrigada, Brenda. E essa etapa na minha vida, aos 15 anos, quando eu vim para cá, para Ribeirão, eu tenho certeza que foi um momento crucial para eu ser quem eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por esse período, eu seria alguém totalmente diferente, simplesmente pela circunstância, pela vivência, pela experiência. E sair de casa jovem desse jeito para estudar de um lugar onde eu vivia, a nossa casa era em Colônia mesmo. Segurança da família. Isso, eu cheguei a viver na minha casa com 13 pessoas. Então Uau. é uma mega casa lá, embora seja simples. Saí de lá para viver num apartamento pequeno, com 2 quartos, com a minha prima, e que é minha madrinha também, ela morava aqui em Ribeirão. Então, essa mudança de vida me fez ter um amadurecimento muito rápido. Então, onde eu era filhinha de papai e da mamãe, aqui eu não tinha quem recorrer a não ser por mim mesma. Provavelmente não queria dar preocupação para os pais. Quando ligava, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tudo certo. E nunca questionei em voltar, porque eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu precisava desse esforço, desse sacrifício. Então, eu sempre resisti, assim, muito bem. Olha que interessante, tem muita gente, Isa, que está nos assistindo agora e está com medo de tomar uma decisão de mudar para uma cidade para outra, que às vezes é 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu sei pessoas com potencial gigantesco que no local que ela está,
ela não vai conseguir avançar mais. Mas está com medo de tomar essa decisão. E você dividiu o país no meio, com 15 anos de idade, veio acontecer hoje uma profissional de sucesso, reconhecida aqui em toda a região. História fantástica. Mas, E eu acredito, só sim, complementando, que essa mudança aos 15, hoje eu não tenho tanto medo de mudança, né? Então, eu sou uma pessoa muito resiliente, justamente por será que foi isso que te isso. levou a tantos outros países que eu quero comentar agorinha? Tenho certeza. Será? Isa, agora eu vou falar de um número com uma pessoa aqui. São 33 anos de gestão privada? Mais de 33. Mais de 33 anos. E eu vou falar um número aqui agora. 97 mil. 97 mil é o seu salário hoje, Marco Aurélio? Ou 97 mil é um outro número de um empreendedor, um empresário que começou do menos zero, construiu, vou falar, talvez seja exagero para algumas pessoas, mas um império, são mais de 20 mil metros quadrados, muitas pessoas trabalhando, você emprega muitas pessoas, faz um trabalho gigantesco, atende todo o país com o seu negócio, mas que número é esse? 97 mil. É o seu salário hoje? Não é, não. 97 mil é o número de quilômetros que eu andei nesses últimos 12 meses aí, correndo e conhecendo as pessoas e trocando experiência. Mas como assim, Marco Aurélio? Você, um dos seus negócios, o principal, é distribuição. Você começou com distribuição de embalagens. Hoje você está onde? E você fez uma mudança aí? Está saindo do público, do privado para o público? Fernando, na verdade, eu comecei me relacionando com as pessoas. A consequência foi a geração de negócio. Eu acho que esse é o nosso grande aprendizado aqui, né? Todos nós somos muito parecidos com o nosso começo. Você, inclusive, também. Todos nós começamos muito de baixo, com muita dificuldade, mas sempre acreditando que era possível chegar. Eu acho que essa é a essência do empreender que a gente tem disseminado tanto aí pelo Conselho Secreto, com os empreendedores, e mostrar que é possível mesmo, aquela pessoa que está iniciando ali, que vê um cenário totalmente antagônico para poder investir, né? Desfavorável, vamos dizer assim, não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, mas a luz está de dentro. É a esperança, é acreditar, é ter fé que é possível. Fazer aquela conexão com Deus é o que a gente aprendeu que dá certo, né? Porque aí dá aquela direção até onde a gente quer chegar. Mas tudo que aconteceu e que está acontecendo na minha vida é graças a Deus e é pelo propósito dele que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que nós estamos aqui hoje trocando essas experiências nessa mesa e tem muita gente aí ouvindo e a gente vai multiplicar essa mensagem para muita gente para poder levar uma chama de esperança e começa com a conexão realmente com Deus. É acreditar mesmo, né? É a base de tudo, a base da família, do empreendedorismo, da iniciativa privada, da livre defesa. É tudo que, inclusive, acontece do outro lado, que é o espectro da política, que a gente espera. Por isso que um empreendedorismo e a política tem tudo a ver. Eu comecei lá do fundo de casa, né, com uma mobilete, com muito desafio e ninguém praticamente acreditando. Aliás, a única que acredita é a mãe da gente, né? A minha não foi diferente, né? A única que acreditou lá no menino de 20 anos, sem experiência, sem formação, sem dinheiro, mas com sonho, foi minha mãe. E por isso, inclusive, a empresa que fez mais de 33 anos, fez 33 agora, no dia 1º de março, leva o nome dela, que é Distribuidora Eli Martins, porque ela foi a pessoa que acreditou, né? Evidentemente, a gente tem que arregaçar as mangas, não é só de acreditar, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Então, tem que trabalhar muito, tem que arregaçar as mangas. E eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença. E aí tem muito a ver com o que a Isa falou, o que a Brenda faz, o que você faz hoje e o que eu estou fazendo também. Que é dedicar parte do tempo para se importar verdadeiramente com as pessoas. Cada um de nós tem um dom e que deve ser compartilhado com o seu próximo. E
O universo é impressionante, né? As forças de Deus, né? Quando você doa sinceramente algo que você tem, uma pessoa, através de conhecimento, e ela absorve aquilo, porque sente em você um olhar sincero, de interesse e apreciação, e ela vai e ela consegue sucesso, você é recompensado naturalmente pela própria natureza. É impressionante isso, né? Sim. É isso que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo, não é isso? Então, Exatamente. assim, amar a Deus sobre todas as coisas, aí a gente faz aquele insight, né? Muita gente fica perdida. Como é que eu vou encontrar a minha direção para eu iniciar e empreender o meu negócio? Bom, primeiro a conexão com Deus. Para buscar aquela essência de dentro para fora, entender quais são os dons, e são totalmente diferentes. Somos aqui totalmente diferentes uns dos outros, mas nós temos características positivas e a somatória desses dons é o que essa troca de experiências nos ajuda a prosperar ainda mais. E é isso que a gente está fazendo com o Conselho Secreto, disseminando essas informações aí por várias cidades, com várias pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não se encontraram. Aqueles que já estão posicionados, talvez dão aquela polida no negócio, puxa, essa chave é que estava faltando, né? E você vê que são características que a gente nem fala de matemática financeira ou gestão de negócios, etc. Não, isso aí são, claro, buscar conhecimento, que é o que você falou, aprendizado, né? É a capacitação, ela é muito importante, capacitar-se tecnicamente, mas o exercício da prática, com a essência espiritual, é que vai fazer diferença. Marco, você falou que começou lá aos 20 e poucos anos, mas a história não é bem essa, não. Eu sei que você ali não tinha nem 10 anos de idade e já empreendia. Que história é esta? Como assim, Pô, aos cara, 20 anos? Conta essa outra parte aí que você não contou. a parte que eu não contei, talvez, acho que é aquela história. Sabe aquelas bonequinhas russas que você vai vestindo uma dentro da outra? Aham. Você começa com uma pequenininha, você vai vestindo, ela fica um bonecão. A nossa vida é assim, né? Então, eu, quando criança lá, por exemplo, o primeiro empreendimento que eu fiz foi engraxar sapato. Eu tinha lá 6 anos, era o que eu sabia fazer, né, ainda. E eu 6 queria, anos. eu 6 queria, anos. eu queria me conectar com as pessoas. Eu sempre fui muito próximo das pessoas. Acho que é importante isso. Sempre fui um bom comunicador, talvez seja isso. E eu queria ganhar meu dinheiro também. Então, a questão de ser empreendedor, né? E não é só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é consequência, mas a conexão com as pessoas não é. É o propósito de vida, Mas o né? interessante é que observa que as pessoas que normalmente mais ganham dinheiro, as que melhor se relacionam. Mas sem dúvida. Não só relacionado, né? Assim, tem que se relacionar com sinceridade. Então, por exemplo, Intencionalmente. apreciação sincera mesmo, faz de coração, qualquer coisa, por mais simples que seja a atividade. Mas se você faz bem feito, faz com amor, aquela pessoa que está recebendo aquilo vai receber e vai retribuir. E vem automaticamente a compensação. Então, fui engraxate, sapato, toquei violão na praça lá para ganhar os trocados depois, porque eu estava competindo ali com os outros engraxates da praça e eu não queria, eu já fiquei amigo dos caras, né? Então, os meus amigos, aí falaram, pô, Marco, mas você tá engraxando mais sapato que eu. Falei, pô, você tá me atrapalhando aqui. Não, pode deixar que eu vou inventar outra coisa. E eu tinha ingressado na aula de violão, que foi muito bom para comunicação também, e eu comecei a tocar umas músicas do Roberto Carlos na época, lá na praça, Olha né? só. E é romântico, tal, os casais de namorado adoravam, e aí eu comecei a ganhar um cachezinho para poder tocar na praça. Aí depois Mas o cachê dos namorados. dos namorados, quem solicitava a música era sempre a namorada, né? Eu sou eternamente grato sempre às mulheres, né? E sempre me colocaram ali. Será que o Marcos é responsável por alguns casamentos aí? Provavelmente, eu acho que muitos. Depois de muito tempo, a gente encontra as pessoas e fala realmente dessas raízes. Eu falei, puxa, eu lembro de você quando era catatauzinho lá, né? É legal isso. Então, olhar para trás é muito bom. Aí, ver essa história de hoje. Passei, claro, né? Depois, eu fui professor de violão. Minha primeira carteira registrada, eu fui CLT também, né? Foi como professor de violão. Naquela época, podia, com 14 anos de idade, tem a carteira registrada lá, professor na Escola de Música em Ribeirão Preto. Então foi muito legal, uma experiência boa, porque aí eu falei, bom, se isso deu certo para mim, deixa eu tentar reproduzir outros para que eles também ganhem dinheiro, né?
todos prosperem na vida, né? E deu certo. Então, acabei formando alguns alunos de violão na época, lá, o que eu sabia, eu reproduzia. Aí depois a gente vai ficando mais adolescente naquela época, eu falei, bom, agora eu quero comprar uma moto, quero comprar um carro, né? A gente começa a colocar sempre os sonhos que a gente quer para subir degrau por Metas, seus degrau. objetivos. Aí, o que eu fiz? Vou dar uma chegada aí nas oficinas de moto para ver como é que funciona, como é que tá o preço, etc e tal. Aí, no fim, claro, se relacionando com as pessoas, falou, tem uma vaga aqui, você não quer? E a gente, opa, quero. Oportunidade Trabalhar na boa. oficina de moto. Oficina de moto. Então, dava aulas de violão, não tem nada a ver violão com mecânico de moto, né? Mas Engraxar com o bora. violão, daí de violão para mecânico de moto. Exato. Aí comecei a ganhar dinheiro, eu sempre fui muito dedicado, arrumei moto, e aí numa época, foi naquela época próxima, ali tinha o Pro Álcool, lembra do Pro Álcool? O cabelo já Lembro? tá Aham. branco, né? Então, tinha os carros a álcool, mas não tinha moto a álcool. O que eu fiz? Puxa, se a gente conseguir transformar a moto a álcool, deve ser um negócio bacana. E foi isso que eu fiz. Então a gente desenvolveu o método e começamos a converter motos a álcool. Tanto é que meu apelido, muita gente conhece naquela época, é Pro Álcool, porque eu ganhava dinheiro convertendo as mobiletes. Sabe a mobiletinha? A mobilete alta. Aliás, foi com a mobilete que eu comecei depois o negócio. Então, comprei mobilete, comprei moto. E aí, na fundação da empresa, foi essa mobilete que, inclusive, que deu início à empresa, que já era o sonho. A gente vai sonhando, vai conquistando, vai colocando como objetivo, acreditando, orando, né? Pedindo direção, principalmente, e tentando equilibrar os pratos. Porque você falou para a Brenda agora, né? É muito difícil, mas esse é o grande desafio que Deus nos coloca, é administrar tudo isso. É a sua vida pessoal, familiar, espiritual, política. Nós vivemos em sociedade, a gente não pode esquecer, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a gente precisa estar fora da política. Até porque se a gente não faz isso, sempre vai ser governado por quem gosta daquilo e às vezes não gosta do que nós gostamos. Trabalho, seriedade, prosperidade. Exato. Né? Não, e o Ajudar problema... as pessoas de fato. E veja bem, vamos lá. Nas nossas empresas, nós precisamos tomar as decisões certas para poder fazer a empresa prosperar, certo? Tá. Já imaginou a gente estar sendo governado por gente que não sabe administrar, não tem competência para administrar, ou não tem dignidade, honestidade para administrar? O negócio que é seu? Então, política é isso. A gente precisa ter bons governantes que sejam capazes, honestos, com boa reputação, que queiram fazer a diferença para que a nossa vida seja transformada. Olha só o que está acontecendo com o empreendedorismo. Nós temos a maior carga tributária da América Latina no Brasil. Isso onera muito os nossos negócios. Desde aquela época, lá 33 anos atrás, eu me lembro que a gente conversava lá com os contadores e falava, puxa vida, a gente podia ter uma reforma tributária, será que agora vai reduzir impostos? Meu, até hoje só aumenta. A gente está cada vez mais achatado pelos impostos. E o pior, né? A gente contribui cada vez mais com os impostos, mas e o retorno social que a gente tem? Nós não temos segurança, educação, transporte, saúde. Tem que pagar tudo. Privado fica muito caro. Então, assim, o Brasil hoje, da forma com que está até agora, e que sim tem grande responsabilidade dos seus governantes e muitos políticos que aí estão ocupando os cargos, porque nós, muitas vezes, não nos colocamos à disposição para também ocupar esses cargos, entregaram uma condição muito desfavorável para a gente que afeta diretamente as nossas vidas, né? Sim, é importante a gente falar de política dentro de religião. Religião e política tem tudo a ver, que é outro paradigma que o pessoal quebra, né? Porque as nossas vidas têm toda a relação com isso. Marco, eu acredito muito que com má intenção, alguns políticos não quiserem, não se mistura política com negócio, não se mistura política com religião, até para deixar essas organizações, esse público organizado, que quando organizado e trabalhando junto faz um barulho, faz uma transformação gigantesca fora do game, cara, fora do jogo, para não atrapalhar eles. A estratégia é simples, né? Dividir para conquistar. Então, divide. Não entra na política que isso deixa, fica de fora, deixa para a turminha do lado de cá que a gente cuida para você. Só que vai cada vez piorando.
Não adianta delegar responsabilidade. A gente tem que se colocar à disposição para promover a mudança. Então, por esse motivo, no ano passado, eu coloquei meu nome à disposição, sim, para disputar a prefeitura de Ribeirão Preto. Nós demos um grande recado, né? Um partido único, partido novo, contra 12 outros partidos, sem rádio, sem TV, sem dinheiro, contra toda uma máquina. E aí a população deu a resposta, né? Que é possível. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto 130.734 votos no ano passado. Na minha primeira disputa, o 5º nome mais votado da história de Ribeirão Preto. O 2º nome mais votado dentro do partido nem no Brasil. Vereador. Você nunca tinha se candidato nem a vereador. Nada. Foi a primeira vez. Nada. E o primeiro nome mais votado no partido dentro do estado de São Paulo. Por isso, inclusive, agora a nossa missão, o que é? Levar essa informação primeiro, ajudar as pessoas que queiram prosperar nos seus negócios. Eu acho que essa é a essência fundamental. Alguns têm característica e vocação para seguir carreira política. Esses que aí estão, venham. É importante que a gente tenha o maior número possível de pessoas e pessoas com boa reputação para a gente mudar o cenário do que está aí, que são pessoas que aí, infelizmente, na sua grande maioria, nós temos bons políticos, sim, mas ainda é minoria. Para que a gente consiga mudar, inclusive, o ambiente empreendedor, né? Que a gente tenha mais motivação. Ainda bem que a gente tem pessoas como vocês, nós, que voluntariamente estamos aqui para poder compartilhar as experiências, que é um trabalho social também. É um trabalho do terceiro setor, para poder levar conhecimento e ajudar o pessoal a remar contra essa correnteza aí. Mas ter representantes na política é essencialmente importante para que a gente consiga conquistar. Por isso que eu coloquei meu nome à disposição do partido. Será que você que está assistindo aqui está presenciando o início do novo Proálcool? Será? Será que tem alguma coisa vindo por aí nesse sentido? Marco, eu tenho uma pergunta para você. Eu quero que você já pense nela para responder depois. E eu vou te fazer... Ao vivo não tem como, né? Eu tenho um compromisso aqui que eu tinha te falado rápido, tem que sair. Você sabe que rodando muito... Você... Então, responde essa daqui. Tá. Que nós vamos fazer essa substituição aqui. Tá. Por conta do seu compromisso. Obrigado. Marco, por que o empresário bem-sucedido, reconhecido na sociedade, organizado, uma família aí de uns 14, 21 filhos. São 5. 5 filhos. Não precisava se incomodar. Não precisa se incomodar com política. Porque você não precisa de política. Você não precisa de política. Financeiramente falando, você não precisa. Status social, você não precisa. Por que essa transição? Então responda, porque eu vou chamar uma pessoa para cobrir esse lugar aqui e que vai estar à altura do Marco Aurélio, porque eu tenho muito ainda para transbordar. Essas meninas têm muito para transbordar ainda para quem está nos assistindo. Por que, Obrigado, Marco Aurélio? Fernando. Olha, nós não vamos achar uma resposta lógica, ninguém, para essa decisão. De fato, eu estou numa zona de conforto, estava até o ano passado na zona de conforto. Aliás, que muitos empreendedores e empresários conscientemente e, cara, logicamente fazem ficar longe da política. Porque não é coerente financeiramente você sair dos negócios para poder colocar o seu nome à disposição. Exposição, né? Porque leva porrada doidado. Não. Expõe os negócios, expõe a família, se Perseguição. expõe, perseguição. Você viu o que aconteceu o ano passado, né? Ninguém dos grupos políticos do sistema convencional, aqueles que se apropriam do poder para poder conquistar benefício próprio, querem alguém que pensa diferente. Alguém que precisa da política. Por isso eu acredito que o melhor caminho são pessoas que não precisam da política e que queiram fazer de fato um trabalho para as outras pessoas. O que aconteceu na minha história? Bom, primeiro, por anos, altos e baixos nos negócios. Em todas as situações, decisões equivocadas por parte dos governantes. E nós temos impacto diretamente. Eu fiquei indignado com isso. A indignação foi a primeira motivação. Segundo, começar a perceber que muitas pessoas próximas de nós começaram a deixar o Brasil.
Olha o que aconteceu o ano passado. Aliás, e continua esse ano. O Brasil é o país da América do Sul que mais pessoas deixou o país por problemas do ambiente político nacional. A economia não está legal. Eu acho que só não deixou mais do que a Venezuela, né? Não, Venezuela é uma catástrofe. A terra arrasada, destruída, agora é só renovação para ver se consegue sair do outro lado. O Brasil tem chance. Meu irmão está morando nos Estados Unidos, meu filho está morando em Londres, pessoas que eu conheço, várias, já saíram do Brasil, levaram seus dinheiros, seus recursos, e o Brasil precisa de gente para transformar. Eu amo esse país e tenho meus 5 filhos, e eu quero que os meus 5 filhos também prosperem aqui. Eu não quero mudar do Brasil. Eu quero mudar o Brasil para que a gente consiga prosperar. E isso só é possível através da política. Por isso eu coloquei meu nome à disposição do partido. Estou como líder regional aqui em 66 cidades do estado de São Paulo. Convido a você que está assistindo aí, caso você se sinta sensibilizado, me procure. Marco Aurélio Empreendedor, me chama lá. A gente está fazendo um trabalho em todas essas cidades para que a gente acredita no Brasil e que é possível. Unindo pessoas de bem e queiram fazer a diferença, eu tenho certeza que a gente chega lá e a gente vai transformar esse Brasil no melhor país do planeta. Já é. Por pessoas, por riquezas naturais, ambiente e tudo. Só falta esse detalhezinho. A gente precisa ajustar as questões políticas para que a gente consiga prosperar. E é isso que a gente vai fazer. E deixando essa mensagem, o Marco Aurélio tem feito a diferença, não só em Ribeirão Preto, mas todo o estado de São Paulo. Tem um compromisso agora, ele vai nos deixar, mas eu vou trazer agora 2 outras perguntas para as nossas meninas, inclusive pegando a primeira que eu já deixei para a Brenda. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Conselho Secreto. Ficamos honrados em ter você aqui e já está convidado para vir mais vezes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Fernando. Sabe que você pode contar e, principalmente, contato com o pessoal. Presencialmente lá, quero te ver na próxima aí do Conselho Secreto na sua cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Brenda. Obrigado, Isa. Até mais. Brenda, eu deixei uma pergunta para você e você deve ter refletido sobre ela, se bem que essa pergunta já faz parte da sua vida, da sua história. E o que você preparou para responder para quem está assistindo? Com Deus é mais fácil? Fernando, essa pergunta ela é interessante, porque aparentemente com Deus é mais difícil. Chama. É o que a maioria das pessoas pensam, né? Então, quando você para pensar, meu Deus, será que com Deus é mais fácil? Porque Deus vai pedir para eu me posicionar, né? Para eu abrir mão de algumas situações na vida que eu gosto muito e que de repente isso vai me doer, porque eu não, né? Eu tenho que fazer uma escolha entre Deus e algumas coisas. Mas é tão interessante porque esse gostar de algumas coisas, elas têm muito a ver com o sentido da vida que você me perguntou anteriormente, né? Então, muitas pessoas buscam qual o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida, ele está relacionado àquele que te criou. Ele vem de cima para baixo, né? Então, quando você se conecta, quando você permite que Deus entre na tua vida, ele preenche em você alguns vazios, ele preenche em você alguma situação que faz com que você busque determinados, como eu posso dizer, determinadas situações que aparentemente te preenchem, porque você está buscando algo para te satisfazer, são pequenos prazeres. E aí, quando você se conecta, não é que você precisa rejeitar essas coisas, não é que você precisa fazer uma escolha entre Deus e isso. É que a verdadeira conexão, a verdadeira chave que preenche esse vazio é Deus. Então você já não precisa mais dessas coisas. Então é mais. Então essa renúncia ela se torna natural.
essa renúncia se torna natural. Então, por isso que quem está de fora, aparentemente com Deus é mais difícil. Mas quando você abre essa porta, você permite que ele se conecte àquele ponto que somente ele encaixa, porque ele, como criador, ele manteve em você um ponto de contato com ele, ele não te fez e te soltou. Eu costumo dizer que é o seu umbigo espiritual. É o Uau. umbigo que te liga a Deus. Então, umbigo, qual é a função do umbigo? Hoje nenhuma, né? Mas quando você tinha o cordão umbilical, era o nutriente da mãe, O alimento. o alimento que passava pelo cordão umbilical e te alimentava. Deus fez isso. Então, quando você permite se conectar com ele, você religa o umbigo que se conecta com Deus, o cordão umbilical que se conecta com Deus. E aí vem dele esse alimento, esse nutriente que você precisa para viver a tua vida. Por isso que ele precisa ser o que é o teu alicerce, a tua base. E a partir dali, essa renúncia de algumas coisas, ela se torna muito natural. Então, com Deus é mais fácil. Com Deus é mais fácil, então. Mesmo tendo que fazer algumas renúncias do momento atual, que parece, esses momentos prazerosos, parece ser difíceis de largar, mas isso é um processo natural, né? Ele supre as suas necessidades, né? E aquele prazer momentâneo, você tem ele de forma contínua, só que de uma outra forma, com outro preenchimento. Exatamente. E aí é onde você encontra a paz que você procura. Onde você encontra a direção para o caminho. Onde o empresário que precisa tomar determinadas decisões, ao invés dele buscar uma válvula de escape, que são esses pequenos prazeres, hoje eu estou cansado, hoje eu mereço, e aí tem alguns merecimentos que eles não são tão saudáveis para a vida da Mais gente. destrói do que constrói. Exato. Porque alguns merecimentos vão destruir teu relacionamento com a família, vão destruir a tua saúde física, vão destruir a tua saúde mental e emocional. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa mais Sim. pesada? Pode. Você está preparado? Pessoas que são viciadas em pornografia. E tem muitos. E tem muitos. Além de destruir o casamento, destrói o cérebro, a mente. Sabia que a pornografia, ela tem uma influência forte na sua mente, no seu sistema cognitivo, que ela começa a destruir neurônios dentro da tua... Eu não vou entrar nesse âmbito, mas é só uma informação. Então, parece que é algo que é prazeroso apenas, sabe? É um momento que a pessoa está ali com aquele, né? Para relaxar. Não, começa a se tornar um vício e esse vício começa a te destruir muito. Então, a destruição é enorme. E com Deus, você supre toda essa carência e de busca por pequenos prazeres, seja bebida, sejam festas, sejam distrações com amigos, onde o empresário ou a empresária deixa a família porque ele precisa relaxar, porque ele precisa se encontrar com os amigos no bar, e isso não é de vez em quando, isso começa a ser uma constante. De vez em sempre. Exato. Então, quando você se conecta com Deus, se torna mais fácil, porque essa necessidade de suprir, né, de espairecer, ela começa a ser suprida pela fonte da vida. E aí você começa a encontrar prazer, sabe onde? Naquilo que é bom. Você começa a encontrar prazer na tua família. E de forma contínua. De forma contínua. Prazer nos seus filhos, no seu casamento. Você percebe que o seu casamento é a força que você precisa para o teu negócio dar certo. Né? Que o teu casamento é a força que você precisa para que os seus filhos sejam pessoas equilibradas emocionalmente, seguras. Um casal bem alinhado transmite segurança para os filhos. E é esse o trabalho que eu tenho feito com empresários, resgatando essa essência, resgatando esse valor, que é o valor da família, que é o valor do casamento, que é a aliança mais forte das nossas vidas. Porque nada justifica um negócio bem-sucedido
com um casamento fracassado. Concordo plenamente. E olha, será que esse vazio interno que algumas pessoas, e talvez você que está assistindo, tem, ele pode ser preenchido, ou ele deveria ser preenchido por Deus, que vai suprir todas as outras necessidades? Bom, a Brenda vai falar um pouco mais sobre isso e dizer como essa arquitetura da vida pode fazer diferença na sua vida, nos seus negócios. Mas antes disso, eu quero chamar uma pessoa aqui que tem um propósito com Deus diferenciado. Ele me inspira muito. Eu conheço muitas pessoas generosas, mas poucos tão generoso quanto ele. Competente, um profissional competente, um pai de família competente, um amigo competente, porque tem amigos incompetentes, não tem? Esse é um amigo competente. É uma pessoa que eu admiro, respeito e espero poder caminhar até o final da minha jornada de vida ao lado dele. Hoje é meu sócio, hoje muitas vezes é meu ombro, muitas vezes é meu mentor, muitas vezes é o meu amigo que me faz rir, me faz divertir. E eu tô falando, vocês sabem de quem, né? Marcos Pontes, CEO do Conselho Secreto. Meu irmão. Prazer poder me assentar nessa mesa tão especial aqui, Fernando. Essa mesa tá espetacular aqui. Hoje ficou ainda mais. Olha, eu estava acompanhando ali, aprendendo muito com o Marco aqui que saiu, com você, com a Brenda, com a Isa. Maravilhoso. Essa comunidade, o Conselho Secreto Club é muito especial. E, Pontes, eu já quero começar a fazer uma pergunta para você. Hoje você aqui é entrevistado. A Brenda acabou de falar sobre Deus aqui. O Marco falou sobre Deus. A Isa falou sobre Deus. Você tem um propósito e você também lidera. Você é um líder espiritual também para muitas pessoas. Você, inclusive, já, e que eu sei de bastidores, ajudou pessoas a sair de ponto A para ponto B, que as suas vidas estavam destruídas. E você levando a palavra, essas pessoas recuperaram sua família, seus negócios. Por que Pontes? Ou qual momento que isso surgiu na sua vida? Já nasceu? Foi do lar? Você buscou isso? Aonde que Deus surgiu na sua vida? E qual a diferença ele fez? E por que você transborda na vida das pessoas hoje? Porque poderia ficar também só para você. Essa pergunta de algo que enche o nosso coração de paixão. Eu vim de uma família muito religiosa, vou dizer assim, né? Minha avó, a fé da minha avó sempre muito forte. Meu pai, durante um período, foi evangélico, cristão, depois se afastou um pouco. Na minha adolescência, minha família voltou para a igreja e ali eu comecei a conhecer. E conforme você vai, porque a caminhada com Deus, ela é um crescimento, ela é contínua. E cada um tem um momento em que você tem uma experiência. Porque uma coisa é quando eu falo da experiência da Brenda. É muito bom saber da experiência dela daí. Mas quando você busca com seu coração, e Deus não pede seus bens, Deus não está preocupado com. Talvez você fala, Deus, eu não tenho nada para oferecer. É interessante que tem um versículo que diz assim: Filho meu, dai-me o teu coração. Porque o coração todo mundo pode entregar. O coração não depende do teu status social, não depende de onde você está. E quando você busca, você encontra, independente de onde você está, e eu encontrei. E a verdade é que, assim como a Brenda falou, a Isa e todos que estiveram aqui, o ser humano ele vive nessa busca, Fernando. Todo mundo sabe que a vida transcende isso aqui. Senão seria muito, muito pobre, independente do que você possa conquistar. Não tem um sentido, né? Não tem um Não sentido. tem um sentido se não tiver essa crença, essa esperança que depois desse mundo aqui nós estaremos em um outro. Então, é interessante porque nós somos chamados a viver com Deus na eternidade, mas a eternidade já começou. Então, nós precisamos entender, e Jesus, quando ele veio para mostrar como um cidadão do céu vive na terra. Então, nós somos chamados a viver como um cidadão dos céus na terra. Então, assim, Deus ele está buscando. Então, talvez você que está nos assistindo, talvez fale assim, não, Deus esqueceu de mim, tem gente mais preparada. Não, é você. E ao longo dessa caminhada que você comentou de acompanhar pessoas, você vê isso, pessoas que não acreditavam mais em si mesmas, pessoas que não conseguiam se perdoar,
pessoas que não aceitavam muitas vezes os erros que cometeram e, e quando você vê Deus restaurando, então a única coisa que as pessoas precisam fazer de verdade é abrir o seu coração. É reconhecer, falar, ó, sozinho eu não consigo. Eu falo que o cristão, na verdade, é o único que reconhece que precisa de um Salvador. Nós não somos melhor que ninguém. Na verdade, nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador e aceitamos que ele tem um plano para a nossa vida melhor que o nosso. Nós aceitamos que ele tem um projeto de arquitetura melhor que o nosso. Nós aceitamos que a forma dele construir é melhor que a nossa. Por isso que existe um novo nascimento, onde nós quebramos os conceitos antigos e aprendemos com ele. Então, essa vida, eu posso perder, eu e a minha família, nós podemos perder status, podemos perder muitas coisas, mas se a gente não perder essa presença, a gente tem o essencial. E é isso que eu compartilho na vida das pessoas, e elas começam a ter as suas próprias experiências. Ninguém é chamado para viver pela experiência do outro. Elas começam a ter as suas próprias experiências, porque Deus é um Deus Emanuel, Deus conosco. Até nós podemos utilizar a experiência dos outros para inspiração, mas não tem que viver a nossa. Exatamente. Mas pega essa chave que o Ponce deixou aqui. A eternidade a sua eternidade já começou. Você entendeu, né? A sua eternidade já começou. Ô Ponce, nós falamos da arquitetura da vida, nós falamos de histórias de começos difíceis, desafiadores, nós falamos de restauração. E eu quero trazer um pouquinho agora para dentro dos negócios. Porque a Isa, ela tem um trabalho que ajuda, inclusive, o empresário. Quando nós pensamos no arquiteto, muitas vezes está relacionada só ao trabalho que é feito para deixar uma casa mais eficiente, mais bonita, mas vai muito além disso a arquitetura, né, Isa? Com certeza. E esse, de fato, é o nosso propósito dentro da empresa, enquanto arquitetas. A gente entende e enxerga a arquitetura como uma extensão estratégica dentro das empresas, porque a arquitetura ela precisa ser coerente com o que a empresa prega, com o que ela defende, né? Então, a gente costuma dizer que a arquitetura ela tem que ser um ativo da sua empresa. Para ela ser um ativo, necessariamente ela precisa cumprir com pelo menos um dos 3 pontos. Ou ela vai gerar um faturamento a mais para você, porque a arquitetura potencializou isso, ou ela vai te reduzir algum tipo de custo. Às vezes, a empresa sofre com turnover de colaboradores, porque os colaboradores não conseguem ficar ali, não conseguem reter, e isso ajuda muitas vezes na manutenção de custo. Ou ela vai valorizar a sua empresa, né? Então, quando a gente olha a arquitetura como 3 esferas, a gente criou o nosso método, junto com toda a experiência da minha sócia, junto com as mentorias que eu venho fazendo, que a Brenda me ajudou muito nisso também. Acabei criando um método com todo esse conhecimento, onde a gente enxerga a arquitetura atuando em 3 esferas dentro da empresa. Ou ela vai atuar no operacional e funcional, ou ela vai atuar no humano e cultural, ou no comercial e lucratividade. Então, essas esferas é o que compõe uma empresa em termos de maturidade, vamos dizer, quando essas esferas estão em equilíbrio, né? No entanto, toda empresa tem um ciclo de vida organizacional, que a gente fala, né? Ela nasce, ela cresce, ela atinge a maturidade. Nessa maturidade, ou ela se renova, ou ela tende a ter um declínio, né? E em cada esfera, em cada ponto desse ciclo de vida da empresa, ela tem pesos maiores ou menores. A gente identificar isso enquanto arquiteta entende que é muito mais do que só fazer um projeto para um ambiente. A gente precisa entender o propósito daquela empresa, como os departamentos se relacionam, qual dessas esferas está com maiores gaps ou não, e aí sim propor o projeto arquitetônico que vai potencializar o negócio da pessoa. Uau, Brenda. Uau, Brenda. Uau, não é Brenda? Uau, não é Brenda? É incrível, né? Mas a arquitetura é poderosa. Muito. Ô, Isa, você está dizendo para a nossa audiência do Conselho Secreto que o método que vocês têm e que agora vocês estão transbordando para outros arquitetos. Isso. O método que vocês têm, ele melhora a eficiência do ambiente, ele reduz a manutenção dos colaboradores,
Turnover. o turnover dos colaboradores, ou seja, ele melhora a retenção do cliente interno, do colaborador, do funcionário. Ele traz estética, ele traz eficiência e ele traz lucratividade. Reduzindo já traz lucratividade, mas ele também ele é preparado da forma que vocês fazem para vender mais por metro quadrado com todo esse estudo, é isso? Exato, e logicamente, cada empresa, cada necessidade vai ter uma dor mais específica, né? Então, é quase que um diagnóstico. Com o nosso método, a gente consegue diagnosticar na empresa aonde que é o ponto sensível que a arquitetura vai conseguir trazer um bom resultado, né? Então, não necessariamente a mesma coisa, o mesmo projeto vai resolver tudo para todos, mas sim Não é- pontualmente Não é nada e engessado. Vixe, a arquitetura, ela é humana, né? É Ela é vida. orgânica. Eu falo que a arquitetura é orgânica porque, ainda mais quando a gente fala de reforma, e às vezes até nas construções novas também, mas as coisas, eu não. Planejei com esse tipo de material, mas esse material não chega aqui. Então, é orgânica, vamos atrás de outro tipo de material, a gente vai resolver da mesma forma, vai funcionar igualmente. No entanto, a gente tem que saber trilhar, né, nesse formato, porque a arquitetura é humana, ela não é exata. Ó, Isa, eu acho isso tudo muito surpreendente. E eu tenho certeza que muitas pessoas não tinham visualizado a arquitetura por essa ótica. Não tinha essa visão da arquitetura, porque às vezes o senso comum pensa que a arquitetura é só para ficar mais bonito. Uhum. Não, é um custo que às vezes não precisa. Você está falando que isso aqui traz lucratividade, economia e lucratividade. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É o brilho nos seus olhos quando você fala disso. Você brilha os olhos quando fala disso. Então tem certeza que quem está buscando com vocês aprender o método, pelo brilho dos seus olhos, eu tenho certeza que isso aqui é algo transformador também na vida das pessoas. E Sim. parabéns por isso. Pontes, isso é incrível. É incrível e é interessante que 5 minutos, e falando sobre arquitetura, que hoje está na mesa arquitetura aqui também, né? Mas 5 minutos conversando com a Brenda, você vai, olha, é instigante, é maravilhoso, porque realmente você tem ali, você vê o conteúdo, você vê a base, você vê a solidez na palavra, a firmeza daquilo que é sustentado, assim como a Isa. A Isa esteve aqui em Ribeirão Preto, lá na nova sede do Grupo Piline, junto com o conselho, e ali, pequenas palavras, ela já enxergou coisas que eu não enxergava. Porque eu falo que todo ser humano, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a enxergar além. E o trabalho de vocês fazem isso. O propósito de vocês fazem isso, né, Brenda? Às vezes a pessoa chega para você, talvez ela chega o marido falando assim, Brenda, olha, o problema no meu casamento é a esposa. Então eu vou trazer. E a hora que você vem para consertar é o inverso. Os dois, na verdade. Sempre é o conjunto, né? E qual que é o maior desafio hoje, Brenda, dentro da arquitetura da vida, assim? Como que as pessoas podem te buscar? Já tomei aqui de entrevistado, hein, Fernanda? Você manda, você manda. É um Como- talento nato, né? Na hora que veja. Porque hoje eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo e falam assim, mas eu preciso falar, eu tenho dificuldade em relacionar, por isso o Conselho Secreto tem os pilares e o ambiente é fundamental para você ver pessoas incentivando isso. Tem lugares que vão te incentivar a você ter um maior faturamento, isso é bom, mas só isso não sustenta. Então, no Conselho Secreto é um ambiente que a todo momento nós estamos falando dos pilares juntos. Como que as pessoas podem? Eu tenho certeza que tem pessoas que já querem te achar, te procurar. E hoje, às vezes tem pessoas que falam assim, talvez eu não preciso disso. Porque a gente sabe. Como que... É a questão da percepção. Você sabe que eu estive recentemente, você falou do Joel J, mas um pouquinho antes, eu estive com o Joel J, eu fiz essa pergunta para ele, uma pergunta parecida, e eu falei, Joel, os casais dentro do mundo dos negócios, eles não estão percebendo o quanto eles estão se distanciando, né? Então, você concorda comigo? Ele falou, Brenda, eu concordo totalmente com você. E você me ganhou nessa pergunta quando você disse não estão percebendo. Realmente, é a percepção, sabe? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre percepção, né? Sobre autopercepção. Mas quando a gente fala sobre o casamento, por exemplo, como você disse agora,
É sobre a percepção, porque a percepção que a gente tem às vezes é de olhar para o outro e não de olhar para nós. E a percepção dentro do mundo dos negócios é: eu estou tão envolvido com os negócios que eu não parei para perceber, para olhar para dentro. E neste caso, eu estou falando de olhar para dentro na sua relação, no seu casamento, na sua aliança. O dia a dia se torna tão corrido que a pessoa vai vivendo no automático. E viver no automático faz com que você comece a perder a percepção. A percepção de si mesmo, das suas atitudes, a percepção dentro da sua casa, dentro do seu casamento. É você parar um pouquinho. E às vezes a gente não quer parar. A gente está naquele ritmo frenético. Eu tenho que responder várias mensagens, eu tenho várias reuniões, eu tenho que correr para cá, correr para lá, são viagens, e eu não tenho tempo para parar. Mas é necessário parar um pouquinho. Para, olha o cenário. E um dos grandes desafios, como você perguntou, qual o grande desafio dentro da arquitetura da vida, é a prioridade. Eu vejo, sabe? É priorizar aquilo que é mais importante. Então, há uma confusão sobre o que é prioridade. E a prioridade, muitas vezes, são os negócios. Mas quando a gente para olhar os pilares, como o Fernando disse, né, os pilares do conselho secreto, que são maravilhosos, que a proposta do conselho é uma proposta incrível, empresarial, o que é? Geração de negócios, educação empresarial e fé e família. Então, ali nessa base, né? É esse olhar para dentro, é essa base que vai sustentar e não começar dos negócios. O olhar está lá nos negócios e aí a base vai ficando trincada, que é o seu casamento e a sua espiritualidade. Então, quando a arquiteta, os clientes me procuravam e falavam: eu quero fazer uma casa, mas eu quero ela forte. E eu não vou economizar na estrutura. Eu quero aquele alicerce, aquela fundação firme, porque eu não quero uma trinca na minha casa. Agora me responde uma coisa. Por que que a hora que você vai construir o seu negócio, você não vai fortalecer a sua base como você fortalece na hora da construção civil? Por que que na hora de você construir o seu negócio, você não fala: eu quero construir um negócio sólido, mas eu preciso fortalecer a minha base? Procura um especialista, procura uma arquiteta da vida que eu vou te falar qual é a base que você precisa fortalecer. Você precisa olhar para dentro, porque a gente não começa construindo uma casa do telhado, a gente começa construindo a base da casa. Então, os negócios, quando você foca, o negócio é o resultado, né? Então, o que que ele é? A cobertura, é o telhado, é o final. Mas a pessoa esquece da parte mais importante, que é espiritual, que é o seu casamento, a sua família. Ali está a base, ali está a solidez. Se der alguma coisa errada no seu negócio, você tem uma base forte. Ele não vai abalar. Você tem uma companheira do teu lado, um companheiro do teu lado que vai te sustentar. Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, Deus fala assim: não é bom que o homem ande só. Antes eu farei para ele uma auxiliadora. Porque não é para a gente andar sozinho. Quando a gente vai lá em Eclesiastes 4, versículos 9, 10, ali, ele fala assim: não ande sozinho. Por quê? Quando você tem um companheiro, no dia do frio, ele vai te aquecer. Quando você cair, ele vai te ajudar a levantar. Então, é importante que a gente esteja, mas a aliança mais forte, que teria que ser a do casamento, é aquela que vai ficando esquecida ao longo do tempo. Então, para mim, dentro da arquitetura hoje, quando eu converso com as pessoas, é esse o desafio, de trazer essa percepção de volta, de trazer esse olhar e entender que é aqui a sua prioridade e não o seu negócio. O seu negócio é a consequência. Com um alicerce bem feito, forte, estruturado, você consegue, inclusive, fazer modificações externas. Você consegue trabalhar a estética desse negócio, até mudar uma fachada, um jeito. Exato. Porque o alicerce está forte. Exatamente. Qualquer reforma que você fizer externamente,
ela vai ser bem sucedida, porque o alicerce está forte. Agora, se o alicerce não está forte, você quer fazer alguma reforma do lado de fora, você pode comprometer totalmente a estrutura, pode não dar certo. É aí onde você fica em várias tentativas, patinando na vida. Sabe aquelas pessoas que nada dá certo? Patina daqui, patina dali, mas ela não vai no essencial, naquilo que é mais importante. E eu gosto muito, você vê que quando a gente fala sobre a arquitetura da vida, a gente faz essa analogia com a arquitetura, nossa mente vai viajando. É, porque vai te dando comparações do dia a dia que você consegue perceber isso, né? Fica Exato. visual. É, fica né? visual. E eu costumo dizer o seguinte, para você construir uma casa, o que que você precisa? Quando alguém tem um sonho, tô aqui, olha, a Isa é meu marido. Isa, vamos construir uma casa? Queria construir. Ai, vamos dar uma volta esse final de semana? Vamos procurar um lugar? Não é isso? Você surge o sonho, você quer procurar um lugar. Vamos ver onde. Ah, e se a gente comprasse esse terreno? Olha, tá à venda, vamos procurar ver. Então, para você construir uma casa, você precisa do quê? De um terreno. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, você Um precisa do terreno. ambiente. Você precisa do terreno. E aí você fala, agora que a gente encontrou o terreno, deu certo, fechamos a compra, quem que a gente vai procurar? O arquiteto. Aí o arquiteto é que vai pegar o seu sonho, Dá forma a ele. dar forma a ele, materializar em forma de um projeto, de algo intencional, para começar a construção. E aí você vai começar a construção. Aí você vai começar a construção, você precisa fazer a fundação do terreno, limpar o terreno. E na arquitetura da vida eu costumo falar o seguinte, que o terreno somos nós, é o nosso coração. Que nós temos que preparar e receber, fundir o alicerce para poder construir as nossas vidas. E é onde eu falo sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento da nossa identidade, né, da nossa essência, para podermos construir essa vida. Brenda do céu, que aula de vida aqui. Pontos, está impactado? Demais, demais. Aqui a gente poderia ficar por horas e horas e você tem que se aprofundar nisso. O livro Arquitetura da Vida está disponível, né, Brenda? Tá disponível e nós vamos passar ele aqui, né, o pessoal ver. Ó, além disto, vamos deixar aqui aonde encontrar a arquitetura da vida, o livro, mas tem um lugar que você vai encontrar tudo, que é o Instagram da Brenda. Qual que é o Sim. Instagram da Brenda? Meu Instagram é o brenda.n de Nogueira Moraes com i, né? Moraes com i. Brenda.n Moraes. Isso. Moraes com i. Exato. Ô Pontes, eu também... Mas tem um outro lugar que você encontra a Brenda também. Aonde? Você quer encontrar a Brenda, é só estar dentro do Conselho Secreto. Que a Brenda, com certeza, você também vai encontrar ela por aqui. Eu quero trazer isso daqui, porque nós já estamos... Olha, eu sei que você também não quer sair daí, mas nós temos que finalizar. Nós já estamos partindo para reta final aqui. E eu também quero fazer mais uma pergunta aqui para ela deixar a mensagem. Aí você deixar a mensagem, o Pontes também deixar uma mensagem. Mas também precisamos honrar quem nos honra. É um princípio honrar quem te honra. E Pontes, vamos honrar uma empresa extraordinária que atende todo o Brasil com mobilidade vertical. É isto? Ah, é isso, né? O que nós amamos fazer, o Grupo Piline Elevadores aí, né? Nós trabalhamos atendendo todo o Brasil, trazendo soluções dentro da arquitetura. A hora que você vai ver um projeto, muitas vezes para você valorizar ele, para trazer mais comodidade, qualidade de vida, seja comercial ou residencial, muitas vezes você precisa colocar o quê? Um elevador, uma plataforma. E nós também temos um atendimento, o Grupo Piline, um atendimento personalizado. Não dá para ser cada solução para uma família, para um lugar, na verdade? Então, nós fazemos um atendimento personalizado, reconhecido aí em muitas regiões do Brasil, e vai ser um prazer poder te atender, conhecer mais do teu projeto, do teu sonho e apresentar a melhor solução. Quer levar um elevador para valorizar a sua casa, para resolver um problema de mobilidade, para valorizar o seu empreendimento, aonde que vai encontrar um Piline Elevadores? Você vai encontrar no nosso Instagram, @Piline Elevadores. Lá você vai poder fazer contato e vai ser um prazer poder entender do teu sonho, do teu projeto e apresentar a melhor solução. Em qualquer lugar do país. Qualquer lugar do Brasil. Maravilha. Isa, aonde nós encontramos esse método que está já fazendo diferença na vida de outros arquitetos? Eu imagino que está começando agora.
quem começou há pouco tempo. Se tiver isso que vocês têm nas mãos, que foi lapidado com muito carinho, com muita experiência, com muitos erros e acertos, vai cortar muito caminho para esses novos arquitetos, não é verdade? Mas aonde encontrar isto? Com certeza. Vocês vão encontrar mais sobre isso no meu Instagram, que é @IsabelaYamao, YAMAO, arquiteta. E no Instagram da nossa empresa, que é @Bicorp. E nós, inclusive, de fato, estamos agora lançando mentorias e consultorias e estamos começando a trilha com um workshop para arquitetura corporativa para arquitetos que estão no início de carreira, querem começar a trabalhar com o corporativo, se sentir mais seguro nessa atuação. Então, fico à disposição, vai ser um prazer. Então, quem quiser conhecer esse método, quem quiser buscar essa mentoria, essa consultoria, pode buscar diretamente no seu Instagram e no Instagram da empresa, correto? Correto, exato. E se você é arquiteto, está começando ou pensa nessa área, talvez até tenha uma conversa com vocês para decidir se é isso que você quer da vida ou não. Então, busque a Isabela Yamal. Vocês vão ter aí um conhecimento ímpar de quem já trilhou o caminho com muita experiência, experiência da sua sócia, experiência de vários anos ali lapidado. O que deu certo, o que deu errado, transformou em um método. Exato. Ô Pontes, tem mais uma empresa para nós honrarmos aqui. Ah, com certeza, né? Você que está assistindo esse podcast agora, olha quanto aprendizado, quantos insights, essa qualidade de áudio, de vídeo, de som. Você pode ter isso também para o seu negócio, porque não adianta você ter o melhor produto, a melhor história, a melhor solução, se você não chegar até os seus clientes. Não é verdade, Fernando? Exatamente. Então, para chegar até os seus clientes com uma boa imagem, você vai procurar a Octa Fotos. Com boa imagem, com bom som, fotos, vídeos e também podcast. Então, Octa Fotos você vai encontrar em Ribeirão Preto. Eu não sou de Ribeirão Preto, eu moro na cidade vizinha. Vai ser bem recebido aqui. Octa Fotos Podcast. Mais do que isso, imagem, vídeo, muito mais. Fora o atendimento e o cafezinho, que é o melhor da cidade. Ah, você pode vir aqui, depois você comenta conosco, né? Inclusive fotos profissionais. Hoje em dia é muito importante você, empresário, você cuidar da sua imagem. E aqui não é muito além de tirar fotos, é trazer um posicionamento. E você tem que vir aqui para você estar conhecendo. Ô Pontes, precisamos ir. Precisamos. E você vai revelar o Ficou a pessoal que revelação. ficou até agora? Pois é, com essa revelação, antes da revelação, eu vou pedir para que você revele, só que de uma forma diferente. Quando você explicar isso, daí você revela. Pode ser? Por que o empresário, o empreendedor, deveria fazer parte do Conselho Secreto Clube? Olha, esse Fernando é incrível, né, gente? Ele tem uma criatividade na hora de fazer a revelação, né? E deixa o pessoal mais curioso ainda. O Conselho Secreto é um lugar que une tudo isso que a gente falou aqui nesse momento, né? A gente falou sobre fé, a gente falou sobre família, nós falamos sobre negócios, nós falamos sobre educação empresarial. É um espaço onde a gente exercita a generosidade, exercita o servir, exercita a honra. Aqui a gente mantém vivos os princípios e valores para nortear as nossas vidas e fazer com que cada empresário, dentro desse Brasil, porque o Conselho Secreto está crescendo a nível nacional, sejam empresários realmente de sucesso. A gente pode perceber que o mundo todo ele é feito de empresas, ele é feito de empreendedorismo, e essas pessoas é que fazem, que têm a coragem de encarar o empreendedorismo, é que fazem mover toda essa máquina global. E a gente precisa dessa força, a gente precisa ter essa irmandade, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E como não é bom que a gente ande só como casal, não é bom que a gente ande só como empresários também. A gente precisa ter uma tribo
E dentro dessa tribo que fala a verdade, dentro dessa tribo que fortalece, que um impulsiona o outro, nós encontramos essa força dentro do Conselho Secreto, né? Com uma proposta e com um propósito de vida, de fortalecer não apenas o seu negócio, mas a sua família, né? Fortalecer o mundo todo. Imagina um mundo formado por empresários fortes, por famílias fortes. Nós vamos tomar de volta aquilo que o próprio Deus entregou nas nossas mãos, que é o governo sobre esse mundo, que está lá em Gênesis 1, 26, 27. Quando ele abençoa o casamento, ele fala para nós sermos férteis, multiplicadores e dominarmos sobre a terra. Então, Deus entregou o domínio da terra nas nossas mãos. Mas sozinho a gente não faz nada. A gente faz, a gente conquista, a gente faz juntos, unidos. E por isso que eu, né, diante disso tudo, diante dessa visão tão linda que o Fernando trouxe para nós, aceitei estar à frente do Conselho Secreto em Ribeirão Preto. Ou seja, é a Olha nova só. presidente do Conselho Secreto da unidade, que foi a unidade que levou o Conselho Secreto para todo o país, Ribeirão Preto. E você não está sozinha, né? Não estou sozinha, estou com uma equipe maravilhosa. A Isabela faz parte dessa equipe, trabalhando com ação social, porque o Conselho também faz ação social, isso é muito importante, né? Mas a gente está com uma equipe, uma diretoria incrível de pessoas que estão com certeza com a mesma visão, com o mesmo propósito, trabalhando para o bem comum de todos, né? Então, o propósito, ele diz respeito ao outro. O que eu vim fazer na vida? Qual o sentido da vida? Volta aqui, o sentido da vida é estar aqui, é servir, é cumprir o propósito para o qual Deus chamou a gente, né? Então é isso, é sobre o outro. Incrível. É maravilhoso, né, Fernando? Incrível. Isa, você agora que já revelamos a presidente, vamos revelar também a diretora de ação social do Conselho Secreto da unidade de Ribeirão Preto, nesse estado de São Paulo maravilhoso. Isa, na sua colocação final aqui, qual a importância de fazer parte de um ecossistema como o Conselho Secreto? O Conselho Secreto, antes mesmo de ser convidada pela diretoria, né, eu já conhecia há um bom tempo e as conexões feitas lá dentro são muito valiosas. Foi lá onde eu conheci todos vocês, inclusive, foi através do conselho, não tínhamos amigos em comum, né? Foi através do conselho. E esse tipo de conexão a gente tem que valorizar, a gente precisa conservar do nosso lado, porque, como a Brenda disse, a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, então, às vezes, o que falta em mim tem de abundância no outro e vice-versa. É um ambiente onde eu enxergo muita colaboração, muita troca. E quando eu recebi o convite para assumir a diretoria de ações sociais, eu fiquei muito feliz, porque é algo que vem de encontro ao que eu busco já há algum tempo. E contando assim o porquê que essa parte faz tanto sentido para mim. Uma vez eu ouvi uma pregação falando sobre o dia do juízo final, quando Jesus volta e ele vai dividir ali a cada lado os justos e os não justos. E basicamente o parâmetro dele para entender quem é justo e quem não é o servir, né? Você deu a quem precisava o que de comer, você deu a quem precisava o de vestir, acolheu o estrangeiro, foi visitar os doentes, foi visitar o preso. Então, eu enxergo a ação social como algo divino, de fato, e é isso o que vai nos distinguir, no fim de tudo, se a gente serviu ao bem ou não. Então, isso fez muito sentido quando eu recebi o convite e aceito de coração aberto. Uau! Nós estamos muito bem servidos, né? Na presidência, na ação social, em todas as outras diretorias são formadas por empresários que já fizeram, que estão fazendo e que têm muito colaborado. Pontes, aqui agora seu recado final, CEO do Conselho Secreto, que também aceitou esse desafio de ser CEO de um sistema simples e complexo ao mesmo tempo, né? Quais são suas considerações finais? E aproveitando o gancho, né? Por que quem está do outro lado e que porventura não seja ainda conselheiro,
ele deveria cogitar essa possibilidade? Hoje é mais do que falado sobre isso e é uma verdade, né, Fernando? O ambiente, ele te molda. Não adianta você ter o melhor propósito, você fala, eu estou alinhado com esses pilares do Conselho Secreto, mas está em ambientes que não tem nada a ver com isso. Então, você precisa entender que o ambiente ele te molda, o ambiente ele te influencia e você também pode influenciar. Então, por isso a gente deixa muito claro e tem deixado isso claro que o Conselho Secreto não é promotor de eventos. Os eventos são os momentos que a gente se reúne, eles fazem parte, é uma ferramenta, porém é um movimento gigantesco, que assim como o grão de mostarda é falado na palavra, que você vai lá e planta um grão de mostarda e você não tem nem noção da dimensão que isso ganha. É assim que nós estamos fazendo. Então, hoje já estamos aí em várias cidades. Esse podcast vai ser assistido. Entre em contato com @Conselho Secreto BR, conheça mais. Você precisa estar no ambiente certo. Não adianta ter os valores certos vivendo no ambiente errado. Então, isso é fundamental. E a Isa, minha mensagem final é exatamente isso que ela falou. A gente não faz nada para ser algo ou para ser reconhecido, mas por ter a identidade, que é o que vem a Brenda falando, a identidade de filhos de Deus, a gente faz o que a gente faz, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, é isso aí. Sirva e sirva com excelência. Maravilha. E aqui nós vamos encerrando mais um Conselho Secreto em podcast. É o podcast do Conselho Secreto Club. Você quer encontrar o Fernando Souza Brasil? Vai no Instagram, Fernando Souza Brasil. Souza com S, S de Brasil. Fernando Souza Brasil. Quer falar com o Conselho Secreto? Conselho Secreto BR. Conselho Secreto BR. Talvez na sua cidade já tenha uma das nossas unidades e você pode fazer parte de tudo isso, conviver com esses empresários, com essa ambiência e muito mais. Você que ficou até aqui, um forte abraço e até o próximo episódio. Sucesso!